Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, que vai falar da igreja de Esmirna. E o texto começa dizendo: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. Esse nome, gente, significava mirra, que era uma substância usada para fazer perfumes, mas também para embalsamar os mortos. E aí nós percebemos, então, que ela está, de certa forma, vinculada com sofrimento, com morte. Agora, a igreja de Esmirna ficava a cerca de 80 quilômetros de Éfeso. Né? Lá viveu quem? Esse poeta que vocês estão vendo aí, Homero, que foi famoso por escrever as duas obras que estão mencionadas ali, a Ilíada e Odisseia, além de também ter composto hinos. Avançando, pessoal, outro homem importante que viveu lá foi o Policarpo, que era bispo da igreja de Esmirna. Ele que falou aquela frase famosa, quando foi posto à prova para negar Jesus, ele disse: olha, ele está comigo há 86 anos. Como poderia eu negar agora o meu Senhor e Salvador? E aí ele foi martirizado, salvo engano, aqui ele morreu queimado. Né? Essa igreja representa esse período que vocês estão vendo, que vai praticamente aí, né, desde a morte do apóstolo João até a assinatura do Edito de Milão por Constantino. E aí nós vemos, gente, algumas características dessa igreja, que ela era sofredora, perseguida, mas foi uma igreja que permaneceu firme, fiel ao Senhor, mesmo durante esses momentos de extrema pressão. E aí nós vemos, então, algumas características, tá vendo? Os cristãos lá eram saqueados, sofriam, né, com incêndios, enfim. Esmirna pode ser considerada, gente, a igreja dos mártires. Avançando, a gente tem aí ó, o Constantino, que foi um imperador muito importante nesse período de 100 a 313. Né? Ele viu, né, à noite, ele teve um sonho, e nesse sonho foi mostrado para ele aquela imagem que vocês estão vendo ali em cima, no canto direito. Né? E nessa imagem, ele entendeu essa frase que está escrita aí, ó, por essa imagem vencerás. Por quê? Porque ele ia participar de uma guerra, né, uma batalha aí na ponte Nilvia, perto aí do rio Tibre, em Roma, em 312. E aí o que ele fez? Ele colocou o símbolo no escudo dos seus soldados e venceu a guerra. Isso daí fortaleceu muito ele, né, a ponto de alguns dizerem que ele de fato se converteu. Então, esse edito de tolerância aí, que você também de Milão, ele nada mais era que o seguinte: o Constantino estava falando que, a partir de então, o Império Romano ficaria neutro no que diz respeito às questões religiosas, então, os cristãos não seriam mais perseguidos. Você vê, ele é uma figura que realmente marcou a história nesse aspecto aí. Olha aí, veja bem, alguns dizem que ele foi batizado próximo da sua morte, né? Falam também que ele, vamos dizer assim, não era aquele convertido, assim, mas que ele queria agradar os dois lados. Mas, enfim, mostra aí que ele se batizando. Aí nós vemos um modelo aí de batistério hoje, interessante até, né? Gente, seguindo o texto, olha lá, a Bíblia fala aí, né, que Jesus Cristo é o primeiro e o último. Nós já estudamos essa expressão aí, mas vale dizer o seguinte, que, meu irmão, no sofrimento, na perseguição que nós estamos enfrentando, Jesus Cristo sempre quer ser o primeiro e o último. E se nós deixarmos ele ser, você pode ter certeza que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, segundo aí Romanos 12, vai prevalecer na situação, por mais que, vamos dizer assim, o desfecho não seja exatamente como nós queremos. Depois, no versículo 9, nós temos ali, ó, conheço a tua tribulação. Né? Então você vê o próprio Senhor Jesus dizendo que conhece, né, sabia exatamente o que eles estavam vivendo. E aí, ó, vamos ver o texto aqui de Hebreus, capítulo 10, versículos 33 e 34, que dizem, ora, vou ler o 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações,
Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês passaram pela perseguição, mas vocês sabem que, apesar de terem perdido bens, terem saqueado, e mais importante, né, terem perdido a vida de vocês, vocês ajuntaram um patrimônio celestial, um patrimônio que ninguém vai tirar de vocês. Né? Então, o Senhor Jesus conhecia a tribulação dessa igreja, assim como ele também conhece a nossa tribulação. E aí, gente, ó, nós podemos dizer que tem 4 promessas, né, dentre várias outras, de Deus para a nossa vida. A primeira delas, pessoal, é o sofrimento. Romanos capítulo 5, versículo 3, diz aqui, ó, 5:3, fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Depois segue aí falando, né, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, o amor ágape de Deus, o amor daquele que ama, independente das circunstâncias, como um Policarpo, como o apóstolo Paulo, dentre vários outros homens que vivem nos nossos dias. Então, gente, é promessa de Deus para a sua vida e para a minha, passar por alguns sofrimentos, faz parte para que nós cresçamos, a gente possa, vamos dizer assim, avançar no bem. Então, a tribulação está inclusa no pacote da salvação. Tanto é que você vê que Romanos 8:35 diz: quem nos separará do amor de Deus? Será angústia? Será tribulação? Será perseguição? A fome, a nudez? Enfim, então, tribulações vão vir até nós, tá certo? Outra promessa de Deus para nós aí, ó, é o sofrimento. Vamos passar por momentos difíceis. Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz que ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. Ele quem? Jesus. Então, gente, o sofrimento traz também aperfeiçoamento para nós, isso é inevitável. Agora, a questão é a seguinte: os cristãos querem ser aperfeiçoados, mas não querem passar por sofrimento. Né? Não querem passar, querem ficar só no bem bom e tudo e tal. Então, tem gente que quando acontece uma coisinha ou outra, a pessoa já, não, que eu não vou na igreja mais, não sei o quê, porque Deus não me ama, não sei o que lá mais, meu irmão. Se esse pessoal de Esmina fosse pensar assim, ó, veja bem, nós não teríamos esse escrito, né, esse testemunho maravilhoso na palavra. Então eles eram diferentes. Enquanto muitas vezes um sofrimentinho bem menor, comparado ao que eles passavam aqui, está fazendo com que a gente desanime e tal, e mude de igreja, etc, etc, aqui eles eram diferentes. Romanos 8:17 fala, ó, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então tem gente que quer ser herdeiro, né, de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, mas isso significa também, gente, não só herdar bênçãos, mas herdar outras coisas, tais como o sofrimento, as dificuldades, né, que o Senhor Jesus enfrentou. Então nós nos identificamos com ele aqui, para que com ele também sejamos glorificados. Outra promessa de Deus para a nossa vida enquanto cristão: a perseguição. Mateus capítulo 5, do versículos 10 ao 12, vai dizer lá que bem-aventurados nós somos quando as pessoas nos perseguem. Então, gente, eu tenho que dar glória a Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tá? Tiago capítulo 1, acho que o versículo 2 diz lá: irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provação. Sabe? Então, eu preciso olhar por isso de uma forma positiva. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Mas é só mesmo praticando o hábito de Deus, estando consagrado, jejuando, orando, meditando a palavra ali, que a gente consegue controlar a nossa alma a ponto de suportar as pressões do dia a dia. Outra promessa de Deus, ó, a quarta, é João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o mundo jaz no maligno, o mundo já foi vencido por Jesus Cristo. E a Bíblia ainda diz em Romanos 8:37 que nós somos mais do que vencedores. Então, já vencemos. Salmo 119:67 diz assim: antes de ser afligido, andava errado,
Mas agora, guarda a sua palavra. Você está vendo como é importante a gente passar por aflições, seja de ordem pessoal, profissional, enfim, né? As diversas situações que acontecem, né, que nos aflige, que deixa a gente chateado. Então, a gente tem que, meu irmão, estar aberto a passar por essas situações, entendendo que elas também são promessas de Deus para a nossa vida, assim como a vitória, assim como o suprir das necessidades, assim como o Senhor Jesus nos levar em triunfo nas situações, né? E por aí vai, né? Ele nos proteger com o seu amor e o que é extremamente importante, nos dá a salvação. Capítulo 2, ainda, versículo 9, diz que ele conhece a nossa pobreza, no caso ali, a pobreza da igreja de Esmirna. E aí nós temos Mateus, gente, capítulo 6, versículo 19, que fala, olha aqui, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e roubam. Então, esse era o tesouro que Esmirna estava juntando lá no céu. Enquanto a gente tem muito cristão aí querendo juntar bens aqui na terra, se acumular de bens, eu não estou dizendo que isso é pecado, nada disso, eu estou falando que o excesso disso é um problema. As pessoas estão muito coisificadas, muito materialistas dentro da igreja. E esse excesso que atrapalha tudo. Lá em Esmirna, eles estavam fiéis a Deus, estavam perseverando e se juntando um patrimônio celestial, que é muito mais importante, sabe? Gente, um outro detalhe, ó, ser fiel a Cristo não significa necessariamente sempre prosperar, ter bens materiais. Porque, veja bem, esse pessoal era fiel na perseguição, estava vendo angústia, eles eram roubados, eles morriam queimados, sabe, mortos por leões, eram ameaçados a cultuar o imperador, e por aí vai. Os falsos irmãos os perseguiam, e mesmo assim, eles se mantiveram pobres, certo? Não tinham grandes bens. Então, irmãos, eu creio que Deus quer nos abençoar. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 37, versículo 4, lá, deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Eu sei disso, mas saiba, não coloque foco nisso, porque ser bem-sucedido no reino significa ser rico espiritualmente. Significa eu suportar a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, se dizem servos de Deus e não são. Então eram esses homens que perseguiam os verdadeiros cristãos. Boa parte da perseguição hoje, a gente começa dentro da igreja, dos falsos irmãos, daqueles que são joio, gente, faz parte. Um dia alguém chegou para Jesus e falou assim, olha, eu posso cortar lá o joio? Ele está crescendo, posso cortar? E o Senhor Jesus falou, não, não corta. Deixa crescer junto, porque depois nós vamos saber quem é quem, e nós vamos separar lá na frente o trigo do joio. Mas agora, pode deixar crescer junto. Isso daí estava acontecendo também, ó, lá em Gálatas, gente, capítulo 2. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 2, versículo 3. Diz aqui, ó. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Está vendo? E quanto àqueles que pareciam ser de alguma influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Isso aí está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 também, né? O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Esse digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentava. Ou seja, aqueles que, olha, parecia, tinha uma pompa, uma aparência e tal, que ele é isso, ele fala bem, e não sei o quê, etc, etc, ele tem dinheiro e por aí vai. Esse daí, ó, nada acrescentar na vida do apóstolo Paulo. Irmão, nada eles vão acrescentar na sua vida se eles não tiverem um caráter cristão. Glória a Deus que hoje nós temos irmãos que são ricos financeiramente, são fiéis na igreja, são fiéis, abençoam as obras missionárias, enfim, semeiam nas igrejas. Glória a Deus por esses irmãos.
tá? Mas não podemos deixar que aqueles que vivem pela aparência, sejam ricos, sejam pobres, sejam eloquentes ou não, venham nos impressionar. Tá? Aqui o apóstolo Paulo falou, ó, não me acrescentaram nada, sinceramente. Tá? Romanos capítulo 2, gente, versículo 29, a Bíblia vai falar aqui, ó, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, ser cristão significa a gente passar por uma circuncisão no coração, não é verdade? A mudança vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não foi à toa que Jesus Cristo chamou os fariseus de sepulcro caiado, ou seja, tudo branquinho, tudo bonitinho, por fora arrumadinho, mas por debaixo, tudo podre. Está cheio de gente assim na igreja hoje, infelizmente. Infelizmente. Né? Essas pessoas, o que elas eram? Faziam parte da sinagoga de Satanás. E aí eles estavam a serviço do diabo mesmo, eram servos dele. Por isso que João capítulo 8, versículo 44, fala que essas pessoas eram filhas do diabo. Quer ver aqui, ó? Olha lá, ó. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. É o pai da mentira. Então, esses falsos irmãos que estavam aí eram mentirosos, eram filhos do diabo, estavam a serviço da sinagoga de Satanás. Esse era o cenário que a igreja de Esmina estava vivendo. E aí eu encerro por aqui, fazendo aquele convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida que você tem que seguir. Sabe, é ele que vai te dar força, vai fazer você andar no caminho certo, mesmo entre as perseguições. A verdade da palavra dele vai te sustentar para que você tenha uma vida de Deus em abundância em você. Então, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, entregue sua vida para Jesus Cristo, vá aos cultos de ensino, vá aos cultos de domingo, para que você seja edificado, cresça espiritualmente ouvindo a palavra. E você, meu irmão, que está na igreja, Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito dele, sabe? Então, a gente vê o seguinte, que quando fala de amar a Deus, essa palavrinha amor aí é ágape, gente. Isto é o amor independente da circunstância, aquela pessoa está firme ali com Jesus Cristo, está caminhando, não é? E é o amor que a igreja de Esmina demonstrava pelo Senhor Jesus. Então, que nós possamos, mesmo durante as tribulações, perseguições, sofrimentos, são promessas de Deus para a nossa vida, a gente se manter firme, amando Deus, independente de quem Ele é, servindo no reino, abençoando a igreja, investindo o nosso tempo e os nossos recursos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Um abraço, gente.